E aí, bora mergulhar hoje nas figuras centrais do Novo Testamento? Para quem está começando a se aventurar por essas narrativas, essa é a porta de entrada perfeita para entender quem são os personagens-chave e por que as histórias deles ecoam até hoje. Pois é, por trás dos nomes que a gente já ouviu falar tantas vezes, existem histórias humanas, sabe? Cheias de complexidade, de fé, de dúvida e de muita transformação. Histórias que não só definiram, como também deram o pontapé inicial para um movimento que mudou o mundo. Para começar, não tem como ser diferente, né? Precisamos falar de Jesus, mas não só como uma figura religiosa, e sim como a âncora de toda a narrativa. É como se os ensinamentos e a vida dele fossem o sol e todos os outros personagens girassem ao redor. Uma coisa genial em Jesus era o jeito que ele ensinava. Em vez de vir com regras e dogmas complicados, ele contava histórias, as famosas parábolas. Assim, ele pegava ideias espirituais super profundas e as tornava acessíveis para todo mundo, usando situações e imagens que qualquer um entendia. E essa citação aqui, nossa, ela é basicamente o coração da mensagem dele. A grande virada de chave que ele propôs girava em torno dessa ênfase radical no amor e na compaixão. Uma ideia que foi transformadora para a época e continua sendo, né? Agora vamos entrar no círculo mais próximo de Jesus. E o primeiro é um discípulo conhecido por ser, bem, intenso, impulsivo, mas que se tornaria um líder fundamental. A jornada de Pedro é uma verdadeira montanha-russa, né? Ele vai de momentos de uma fé absurda, como quando vê a transfiguração, para momentos de uma falha humana gigantesca, como quando nega Jesus. Essa dualidade que o torna tão real, e a transformação dele de um simples pescador para um pilar da comunidade é uma das coisas mais marcantes da história. Agora vamos falar de uma figura cujo papel é importantíssimo, mas que muitas vezes acaba sendo subestimado nas releituras da história. Maria Madalena. Pensem só no peso disso. Numa era em que o testemunho de uma mulher infelizmente tinha pouco valor, foi ela a primeira mensageira da ressurreição. Foi Maria Madalena que levou a notícia mais bombástica de todas aos outros discípulos. Isso a coloca numa posição central no clímax de toda a narrativa. Ok, agora vamos mudar o tom, porque precisamos abordar o membro mais controversal desse grupo. O foco aqui é o papel dele nos eventos que levaram ao fim da vida de Jesus. A história de Judas é toda centrada num único ato devastador, a traição durante a última ceia. E esse momento não é só um detalhe, não. É o ponto de virada que desencadeia todos os eventos da crucificação. O papel dele, por mais trágico que seja, é indispensável para o desenrolar da narrativa como a conhecemos. Agora se preparem para uma das transformações mais dramáticas de toda a história. Um homem que foi de inimigo número 1 do novo movimento para ser o missionário mais influente. O contraste é gritante, né? De um lado, Saulo, um fariseu super rigoroso, que perseguia os cristãos com tudo. Do outro, Paulo, o apóstolo que se torna a grande força para levar essa mensagem além do mundo judaico, para os gentios. E essa mudança foi simplesmente fundamental para a expansão do movimento. A jornada dele é quase cinematográfica. A conversão na estrada para Damasco não é só uma reviravolta pessoal, é o evento que praticamente dá o start na expansão global da nova fé. É o que transforma um movimento local em algo que alcançaria o mundo todo. Para fechar nossa lista, temos um personagem com um papel bem diferente. Ele não foi um discípulo que andou com Jesus, mas foi o cronista cuidadoso que documentou tudo. Sem ele, boa parte da história teria se perdido. O que é fascinante sobre Lucas é a sua abordagem, que foi quase jornalística. Ele se propôs a criar um relato ordenado. Ele foi atrás de fontes, entrevistou testemunhas oculares, tudo para construir uma narrativa detalhada da vida de Jesus e do crescimento da igreja. Seus escritos são cruciais para a gente entender esse período. Então, resumindo, a gente tem esse elenco incrível, né? Jesus como o epicentro, Pedro como a liderança que tropeça, mas se levanta, Maria Madalena a testemunha corajosa, Judas o catalisador trágico, Paulo o missionário global e Lucas o historiador. Cada um é uma peça essencial nesse grande quebra-cabeça. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Porque, para além da religião, essas são histórias profundamente humanas. Histórias sobre pessoas comuns confrontadas com ideias extraordinárias. Como será que as jornadas deles, com acertos, erros e redenções, ainda conversam com as nossas próprias vidas? Fica aí a provocação.